Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, quem pode dizer glória a Jesus? Meus irmãos, nós vamos passar o microfone ao pregador. São 8 horas e 18 minutos. E os vocais cantam depois da mensagem, tem muito tempo para nós cantar. O nosso plano é ficar aqui até meia-noite hoje. Glória a Deus. Ali os irmãos têm muito lanche ali, a gente pode depois merendar e ficar à vontade. Eu quero convidar aqui o irmão Valdir Colares, é o nosso vereador, que está aqui conosco. É vereador crente, viu, irmão? Viu, pastor? É difícil a gente ver um vereador crente, mas aqui tem um crente, que todo culto ele está. Logo ele é músico, né? E é diácono da igreja. Se convidar ele para varrer aqui, ele vem varrer. Se convidar para carregar a caixa, ele carrega. Para a cadeira, ele carrega. É porque é doutor também, né? Então, ele é crente, é o vereador da igreja, né? E aquele que reconhece que o nosso irmão é realmente um crente e merece o voto, vota para ele. Porque ele é andorinha de igreja. Vamos orar, dar a oportunidade para ele orar pelo nosso pregador. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, desta noite, nós queremos, Pai eterno, te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, quero te apresentar, Senhor, o teu servo que irá ministrar a tua palavra nesta noite. Pai, ser com ele, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, Espírito Santo do Senhor, nesta noite, nós te pedimos, Senhor, e por fé, Pai, nós te agradecemos. Ser com teu servo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, pessoas amigas, eu quero com muita alegria poder saudá-los com a paz do Senhor. Não, esse amém está muito fraco. Eu gostaria de saudá-los com a paz do Senhor. Gostaria de convidar para os irmãos abrir o Santo Livro, a Palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, e o verso de número 16 e 17. Epístola que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 1, verso de número 16 e 17. Enquanto os irmãos encontram o texto já mencionado, eu quero tributar a Deus glória e louvor, porque só Ele é digno, mais ninguém. Mas ninguém é digno de glória e de louvor e de exaltação como o nosso Deus. Isto está registrado em toda a Bíblia, que Ele é digno de glória. Por isso quero louvar Deus pela vida do reverendo, o pastor João Batista, pastor titular desta igreja em Peritoró por quase 20 anos. Eu sou novo no ministério, vou fazer 15 anos de pastor e já o conheço há muito tempo, devido ao seu nome, o líder que é, o pastor que é reconhecido e respeitado na nossa Ceadema por alguns princípios, porque é um homem duro e de uma palavra de veracidade. Ao pastor João, o seu nome faz justo, viu? Ao seu nome, pastor João Batista. Foi o profeta de coragem da Bíblia, né, senhor? E o senhor é este profeta, este homem de Deus, grato pela oportunidade de poder assumir o púlpito da igreja em Peritoró, pelo anjo da igreja que nos convidou. Então estou feliz e alegre por este convite. Aos demais obreiros que estão à minha retaguarda, Deus abençoe. Ao pastor Douglas, poder revê-lo, que conheço também de vista, um companheiro que está agora presidindo a Assembleia de Deus aqui na Vila 7 de Setembro. Deus abençoe o seu servo poderosamente. Ao missionário Daniel que me acompanha, Deus abençoe. Estamos aqui. Queridos, vamos ler o texto e pelo menos pretendo pregar até meia-noite, 10 minutos. Quem fica comigo para ouvir a palavra e para adorar a Deus, pode glorificar o nome do Senhor, diga amém. Não, irmão, eu prego só 40, uma hora de relógio. Então eu devo pregar aqui de 40 a 50 minutos, em nome do Senhor, sem cansar os irmãos e os amigos. O texto sagrado diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quantos podem louvar a Deus pela leitura da palavra de Deus? Querida igreja, povo de Deus, nós estamos aqui com dois propósitos nesta via pública. O primeiro, nós estamos aqui que se cumpre o texto que está registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo da seguinte maneira: mas Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A igreja está aqui para adorar a Deus segundo o que a Bíblia diz. Primeiro, nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz, não, Senhor, porque se a nossa adoração fosse uma adoração de adorarmos a Deus pelo que Ele faz, a nossa adoração estaria ligada à adoração dos fariseus, dos escribas e dos herodianos. Nós não somos nenhuma dessa raça, nós somos a igreja de Deus, comprada e lavada no sangue do Cordeiro. Então nós estamos adorando a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Aleluia. Pastor, e quem é Deus? A Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. A Bíblia diz que Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o último. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós não adoramos pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é lindo, Ele é santo, Ele é eterno, Ele é glorioso, Ele é antes de Abraão, Ele é antes de João Batista, Ele é antes de Elia, Ele é o grandão da Galileia, como diz um colega meu, aleluia. Então celebre em via pública e levante a sua mão, por favor. É um sinal, adore a Ele não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Por que nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz, pastor? Porque enquanto eu estou adorando a Ele pelo que Ele é, aqui nesta rua, Ele está abrindo a porta. Enquanto eu adoro a Ele pelo que Ele é, Ele está curando as minhas enfermidades. Enquanto eu adoro a Ele pelo que Ele é, Ele está trabalhando na minha vida. Eu estou aqui, Ele está na minha casa. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não se limita ao tempo, ao relógio, ao segundo, ao minuto. Ele é antes da eternidade. Então quem veio adorar a Ele não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, levante a sua mão ao céu e glorifique o nome dEle nesta noite em via pública. Estou sentindo a graça de Deus aqui esta noite, aleluia. Eu estou sentindo uma unção de Deus. E eu vim com vontade de pregar. Eu vim pregar a Bíblia. Quem veio ouvir Bíblia vai ficar comigo, por favor, neste culto para adorar a Deus pelo menos alguns minutos. Quem libera adoração para o céu? Porque na medida que eu adoro, a glória desce. E isto é bíblico, isto é bíblico. A Bíblia diz que Jacó, ele via anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Parece que eu vejo como raio esta noite e o céu está aberto sobre nós para Deus despejar a sua glória em via pública. Quem pode levantar a mão para glorificar a Deus? Zedebeg avá, jeguemiomina, sedegei. Quem pode adorar a Deus? Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Então nós estamos aqui para adorar a Deus, não pelo que Ele faz, grave isso, mas pelo que Ele é. Segundo, como igreja que somos. Quem somos nós? Nós somos a igreja de Deus. A Bíblia, ouçam-me porque eu estou na parte introdutória, a Bíblia pelo menos difere 3 tipos de povo que Deus fala. Isto é comprovado biblicamente, teologicamente, da forma que você queira interpretar. A mensagem de Deus é para os judeus, a mensagem de Deus é para os gentios e a mensagem de Deus é para a igreja. Vamos lá, quem é a igreja ou quem é os judeus? Vamos em ordem.
todo o Antigo Testamento, desde o Gênesis até o Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. O senhor sabe que a Bíblia, no seu compêndio, ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, fazendo um rolo de 66 livros escritos por o próprio Deus, de inspiração divina. O autor da Bíblia, os autores, aproximadamente 40 homens que escreveram em tempo e épocas diferentes. Então o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia que são conhecidos como a Torá. Ora, estes 5 primeiros livros da Bíblia, o livro de Gênesis, por exemplo, é o primeiro livro da Bíblia que está em nossas mãos. Mas vejamos, por favor, se você pegar a Bíblia que está em ordem cronológica, porque esta Bíblia que está na nossa mão, ela não está em ordem cronológica. Por sua vez, ela chegou em português por João Ferreira de Almeida. Toda a Bíblia, quando você pegar, você vai ver que a tradução dela é por João Ferreira de Almeida. Então esta Bíblia que está na nossa mão, ela não está em ordem cronológica, porque a Bíblia em ordem cronológica, o primeiro livro da Bíblia, os senhores sabem, os teólogos que estão aqui, em ordem cronológica, o primeiro livro da Bíblia não é o livro de Gênesis, seria o livro do patriarca Jó, o primeiro livro da Bíblia. O livro mais antigo da Bíblia não é o livro de Gênesis, é o livro de Jó em ordem cronológica. Mas vamos lá, em nossas mãos chegaram desta forma: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, chamado Pentateuco ou a lei. Por sua vez, todo judeu original, eu estou falando de judeu, ele tinha que ter a Torá em mente, ou seja, ele tinha que ter os 5 principais primeiros livros da Bíblia na mente. E isso é tão verdade que Jesus era judeu por sua vez, e ele, com idade de 12 anos aproximadamente, o texto diz que eles encontraram ele entre os meios dos doutores, ensinando, pregando, e os homens ficavam um pouco abertos, meu vereador, e dizendo: quem é este que nós nunca vimos em escola e fala com tanta sapiência e tanta sabedoria? É porque ele tinha a Torá em mente. Os doutores paravam para ouvir Jesus, os escribas pararam para ouvir Jesus, os mestres paravam para ouvir Jesus. É por isso que ele é chamado Rabi, é por isso que ele é chamado Raboni, mestre por excelência, didascalo, professor por excelência. Ele estava no meio dos doutores pregando com veemência. Por isso que alguém diz: quem é este que fala com muita autoridade? Quem é que tem a Bíblia? Oh meu Deus, é muito lindo o que o Evangelho fala do Cristo de Deus. Vamos lá, deixa eu pregar, porque eu estou me coçando esta noite para pregar. Eu estou com vontade de pregar. Quem fica comigo no arraial para dar glória a Deus esta noite? Quem pode levantar a mão em via pública e glorificar a Deus? Te dá 1 minuto para você adorar. Vou te dar 1 minuto para você encher esta via de glória. Esta via aqui não é conhecida somente como espaço que é estendido à feira para abastecer a cidade. Não, esta via, esta noite, é a casa de Deus. É Betel, é casa de Deus, é lugar de adoração, é lugar de culto. Quem vai para o culto adorar a Deus, quem vai encher essa rua de glória, abre a tua boca, crente, por favor, por favor. Onde tiver um crente pentecostal que está comigo, me dê um sinal se você é pentecostal aí, por favor. Quem pode glorificar a Deus? Então vamos lá. Só organiza o som sem microfonia. Sou acostumado a queimar som. Ok. E se ele queimar, a garganta está rasgada aqui para pregar sem microfone. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus? Então vamos lá. Jesus, Deus fala para 3 povos que eu disse. Vocês lembram? Judeu, igreja e gentios. Primeiro, judeus quem é?
Israelita. Os hebreus, vai dar no mesmo. Judeus, hebreus, israelitas, da mesma coisa. Então a mensagem de Deus é direcionada aos judeus. A mensagem de Deus é direcionada à igreja. Quem é a igreja? É nós. A palavra igreja no grego, eclesiar. Chamados de fora para dentro. Ou seja, nós estávamos no mundo, sem Pai, sem Deus e sem salvação. Deus resolve entregar o seu Filho, segundo o que está registrado no texto áureo da Bíblia, que é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3, verso 16. É o texto áureo, é o texto que John Wesley pregou mais de 30 sermão em João 3,16. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem era este povo? Era nós que éramos gentios, que estavam no mundo. Então Israel, judeus é Israel. Gentil quem é? É todos aqueles que estão no mundo, que ainda não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então a Bíblia está direcionada a sua mensagem para gentios, para a igreja e para judeus. Israel, Novo Testamento. Igreja, Nova Aliança. Por sua vez, os senhores sabem que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Isso mesmo, vou repetir: o Antigo Testamento, seu compêndio de 39 livros, é uma sombra do Novo Testamento. Os senhores sabem que depois do livro de Malaquias, os biblistas, os exegetas, os teólogos dizem que Deus passa 400 anos, período que nós chamamos na classe teológica interbíblico, período de 400 anos. Deus não fala com profeta, Deus não fala com levita, Deus não fala com sacerdote, Deus não fala com ninguém, mas só que Deus já estava desde a eternidade para se cumprir o que Isaías disse, que da semente da mulher, que a virgem conceberia e dará a luz ao menino, e eles imporão o nome dele, ou pôr o nome dele de Jesus. Ele ia salvar o seu povo. Eu já estava neste conteúdo, você já estava dentro deste cronograma. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Se cumpre o que Isaías disse no capítulo de número 9, é o versículo de número 6, se não me foge a memória. Por favor, se eu estiver errado, depois me corrija. O texto sagrado diz: porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é ele, pastor? É Jesus de Nazaré, é o Messias prometido, é aquele que quando João está batizando no Rio Jordão, no capítulo de número 1 do Evangelho, versículo de número 20, se não me foge a memória, o versículo de número 1, é o capítulo de número 1 e o versículo de número 29, quando João está batizando no Rio Jordão, ele batiza um, ele batiza dois, ele está batizando, de repente, ele olha que vem alguém, e alguém olha que lá vem um homem, vestido de vestes brancas, e alguém diz: João, quem é esse aí, rapaz? Ele mudou a mensagem dele não era mais raça de víbora, jararaca. Ele olha no versículo de número 29, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio para limpar, ele veio para tirar o pecado, ele veio para salvar. Quem já recebeu o Cordeiro de Deus, quem já recebeu o Cristo de Deus, chacoalhe a mão para cima e glorifique a Deus. Quem pode adorar a Deus? Quem pode glorificar a Deus? Então vamos lá, meus amigos. Jesus fala para Israel, para a igreja e para os gentios. E agora eu começo a pregar. O texto que nós lemos da Bíblia Sagrada é o texto muito conhecido, talvez, por todos os pregadores que estão
a minha retaguarda, sim, que são acostumados a verbalizar a palavra. E depois de ter lido esse texto, eu quero titular a mensagem que Deus colocou no meu coração, subordinado ao tema: o Evangelho de Cristo é a revelação de Deus. Por favor, grava isto: o Evangelho de Cristo é a revelação de Deus. Ora, eu já tive explicando algumas coisas. A epístola que ora eu acabo de ler é a epístola que Paulo escreve à igreja que está em Roma. Essa epístola, por sua vez, ela contém 16 capítulos. Sim, eu vou repetir. Ela contém 16 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Encerra esta epístola. Nós temos duas epístolas do apóstolo Paulo, que é considerada a epístola de propósito doutrinário e exortativo. Deixa eu explicar isto. A primeira epístola considerada de cume, de propósito doutrinário, é a epístola aos Efésios, que Paulo escreve para aquela igreja. Ela contém 6 capítulos, essa epístola aos Efésios. O primeiro capítulo e o capítulo 2 e o 3, eu divido que esses 3 capítulos, eles são capítulos práticos. Ou seja, Paulo, em toda a sua epístola, quando ele começa, pastor João Batista, ele começa fazendo apologia ao seu ministério. E eu vou provar isto no que estou pregando esta noite. Na epístola que nós lemos de Romanos, ele começa no seu prefácio, na sua saudação e introdução, ele começa a dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo começa saudando e dizendo quem ele é. Ele diz: eu sou Paulo, eu sou servo de Jesus Cristo, eu tenho um chamado, quem me chamou foi Deus, e depois de me chamar, ele me deu o título de apóstolo. Vem comigo, por favor, com a Bíblia. A palavra apóstolo, por sua vez, ela aparece diversas vezes no Novo Testamento. Esta palavra, ela é uma palavra forçada e introduzida no meio cristão. E no grego ela quer dizer aposteliei. Essa palavra traduzida para o nosso português é enviar ou enviado. Olha o que Paulo está dizendo: eu não me titulei apóstolo, eu não me consagrei a apóstolo, eu sou apóstolo porque alguém me chamou, eu sou apóstolo porque alguém me separou. Deixa eu lhes dizer uma coisa: coitado desses homens que estão se titulando apóstolo. Isso é título, rapaz. O homem que é chamado por Deus, ele sabe a sua vocação e o seu chamado. Ele está dizendo: antes de eu ser apóstolo, eu sou servo. E o que é servo? A palavra servo é aquele que serve, é aquele que é escravo. Paulo está dizendo: eu não sou nada mais e nada menos do que um apóstolo enviado, é chamado por Deus para pregar o Evangelho. Quem pode levantar as mãos para o alto esta noite e glorificar a Deus? Então a sua primeira epístola de cume doutrinário é aos Efésios, que são 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos são práticos, que são 6 capítulos. Os outros 3 são teológicos, porque é uma palavra que Paulo vai doutrinar. A partir do capítulo 6, ele vai dar um conselho aos filhos, aos pais e, enfim. E no capítulo 5, no versículo 18, ele faz um registro que eu acho interessante daquela epístola, dizendo: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. É a segunda epístola de Paulo, de propósito doutrinário e exortativo.
é a epístola aos Romanos. Por que, pastor Deleon, você diz isso? É porque eu vou afirmar agora. Eu estou com a Bíblia aberta com o cano sagrado. Nesta epístola, Paulo vai diferenciar sobre a predestinação, sobre a nossa fé, sobre a nossa justificação. É nessa epístola que eu chamo os calvinistas para o desafio sobre a predestinação. É nessa epístola que Paulo vai tratar sobre a sotéria, sobre a soterologia, sobre a salvação. É nessa epístola que Paulo trata sobre a nossa justificação em Cristo Jesus. Se não vejamos o capítulo de número 8 dessa epístola, Paulo diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito de Deus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ei, olha para cá, olha para cá. Os nossos pecados já foram cravados na cruz. Os nossos pecados já foram perdoados. Quando Jesus estava no Gólgota, que a palavra grega é lugar da caveira, quando ele disse: Pai, está consumado, ele disse: Tetelestai. Eu venci, eu paguei o dote, eu paguei o preço. A igreja em Piritoró é minha, as almas de Piritoró é minha, e eu já vou dar uma ordem na autoridade do nome de Jesus: Satanás, solta as almas, porque as almas são do Cristo de Deus, e esta noite ele veio te salvar. Quem pode levantar as mãos para o céu e por um minuto celebrar a Deus? Pastor João, eu estou sentindo uma graça de Deus. Oh, meu Deus. Irmão Alain, né? Irmão Alain, eu estou sentindo uma graça de Deus. Quem pode adorar a Deus comigo? Eu estou sentindo que tem alguém recebendo lá atrás. Eu estou ouvindo barulho e soar de línguas estranhas. Eu estou sentindo que a palavra está sendo semeada. Deixa eu lhes dizer uma coisa, eu só sei pregar a Bíblia. Eu não vim contar a minha vida, até porque vocês não querem saber. Eu não vim contar o que eu estou passando, eu vim pregar Evangelho. Eu vim pregar a Bíblia, pastor Douglas. Eu não vim botar dinheiro em conta de ninguém, até porque eu não tenho. Eu vim esta noite pregar Evangelho. Eu não vim revelar CPF, porque eu não trabalho na Receita Federal. Eu vim esta noite trazer Bíblia. Quem quer a Bíblia? Oh, meu Deus, quem tem a Bíblia, levanta ela aí para me ver, por favor. Quem é que tem o santo livro aí? Olha aí, rapaz, grava isso, filma isso aí. Levanta a Santa Bíblia. Oh, aleluia. Perguntaram a Rui Barbosa, já eu continuo pregando de novo. É porque mente de pregador é assim mesmo, quanto mais ele prega, mais surge coisa. Perguntaram a Rui Barbosa, nos diz uma coisa, nos acha todos os erros ortográficos e gramatical da Bíblia Sagrada. Diz a história que Rui Barbosa foi fazer uma pesquisa minuciosa da Bíblia. Diz que ele foi ler o livro de Gênesis. Ele leu todo o livro de Gênesis. Ele não cansou, partiu para Levítico. Terminou o livro de Levítico. Ele não cansou e pulou para Êxodo. Ele não cansou e continuou lendo de novo. Ele foi lendo. Quando ele terminou o livro de Malaquias, ele não se conformou e passou para o Novo Testamento e diz: eu vou ler agora estes evangelhos. Eu vou saber o que está escrito nos evangelhos. Quando ele abre o livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, ele conta a genealogia do Cristo de Nazaré. Ele fica perplexado, que ele nunca tinha visto aquilo, e ele começa a ler os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. Olha, por sua vez, ele vai lendo, e quando ele termina, ele chega no Apocalipse. Quando ele chega no último capítulo, no último versículo, que tem a palavra amém, e a palavra amém é assim mesmo. Ele chama os seus súditos, os seus empregados, e diz: eu quero conversar com vocês. O que é, Rui Barbosa? Vocês me pediram para me encontrar todos os erros ortográficos e gramatical da Bíblia, não foi? Eles disseram: sim, senhor. Ele disse: eu tenho uma notícia para você. Eu não encontrei nenhum erro ortográfico nem gramatical na Bíblia. Mas você encontrou o que, pastor? Rui Barbosa,
Ele disse: eu encontrei, a Bíblia apontou todos os meus erros e defeitos. Oh, meu Deus do céu, é por isso que Jeremias disse: não é a tua palavra como martelo que esmiuça a pedra. Quem é que tem a Santa Bíblia aí? Quem é que tem? Ela é mais poderosa do que o livro de geografia. Ela é mais forte do que o livro de Sócrates. Ela é mais poderosa do que o livro de Allan Kardec. Ela é mais forte do que o livro de Buda. Ela é o livro dos livros. Ela é a palavra de Deus. Quem tem o santo livro aí, levanta a mão, levanta a mão. Urabagandarabia sobe cai. Uramanda révia. Urimicai. Remandou. Ilimiquiandarrastakei. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Não, você não está entendendo não, rapaz. Você não está entendendo o que eu estou pregando não, crente. Levanta a tua mão em ar livre. Eu libero uma palavra de adoração para o céu. Pode adorar. Você está livre para adorar. Você está livre para glorificar. Aí Paulo, sim, agora é sério mesmo, agora eu começo a pregar. Aí Paulo, no capítulo 1, da Epístola aos Romanos, verso de número 16, ele escreve, porém, é onde surge o tema em que Deus colocara ao meu coração para pregar aos meus amigos esta noite a palavra. Ora, o que Paulo está dizendo, senhores, com muita veemência e com muita veracidade e verdade, ele escreve com convicção, porque quem está escrevendo aqui não é qualquer um. Quem está escrevendo aqui é o apóstolo Paulo, é o apóstolo dos gentios, é o apóstolo que mais tem participação em toda a Bíblia. Ora, as suas epístolas, as suas cartas por sua vez, e ele no capítulo de número 1, o verso de número 16, ele expressa dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, vírgula. Ora, eu disse que eu ia pregar sobre o evangelho de Cristo como revelação de Deus. Vamos lá, pastor, o que é evangelho? Ora, evangelho não é nada mais e nada menos do que notícias boas, novidade. A palavra evangelho no grego é evangelizomai, que quer dizer boa nova, novidade. Ora, Paulo está dizendo por sua vez: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também dos gregos. Senhores, Paulo apresenta o evangelho como um evangelho do Deus Todo-Poderoso. Age segundo o conselho da sua vontade, segundo o que Paulo escreve aos Efésios capítulo 1, e versículo de número 11. Este evangelho revela o poder de Cristo sobre nós. De três verdades eu quero discorrer sobre este evangelho. Por favor, o evangelho é tão forte, senhores que estão me ouvindo, que o evangelho tem o poder de salvar. E Paulo está dizendo assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus. De quem é o evangelho, pastor Douglas? De Cristo Jesus. Observe, por favor, pastor João Batista, eu fui fazer uma pesquisa minuciosa e eu tive observando por sua vez, e os senhores que estão aqui me ouvindo esta noite. Ora, Deus é tão glorioso, a Bíblia por sua vez, e também os escritores da Bíblia Sagrada,
Ora, o texto diz, o Evangelho de Cristo Jesus. Eu descobri que em Israel, olha por favor, venha comigo, olha, em Israel o nome Jesus é comum. Ora, guarde isto bem, se você chegar em Israel, você vai ver o nome de algumas pessoas, vereador, com o nome Jesus, é um nome comum em Israel. Só que eu fui estudar as Sagradas Escrituras. Vocês lembram do que está registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16, é o versículo de número 13, 14, 15, 16, 17 e 18, está escrito desta maneira: e estava Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interroga ele os seus discípulos, ele pergunta: quem diz ser o Filho do Homem? Os seus discípulos, que lá estava Pedro, lá estava João, e lá estava outro dos discípulos, e também outros dos profetas, vamos dizer assim, porque o texto deixa eu pensar, é não sangrar o texto. E Jesus disse: o que é que eles estão dizendo aí? Que é o Filho do Homem. Os discípulos, por sua vez, eles ficaram atônitos e perturbados, sem poder responder o bom mestre. E eles ficaram assim, a multidão, não sei o que e tal. Jesus disse: e vocês, o que é que vocês estão dizendo que eu sou? Olha, Jesus, eles estão dizendo aí que tu é Elias, que tu é Jeremias, ou que tu é dos profetas, ou que tu és João Batista. Jesus disse: vocês, o que é que vocês dizem? É como se Jesus estivesse dizendo: vocês andam comigo, vocês são meus discípulos, e o que é que vocês dizem que eu sou? A Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Pedro, o pescador do mar da Galileia de Cesareia, o discípulo que ninguém dava nada, aquele que os pregadores batem nele sem misericórdia, dizendo que ele era cru, que ele não era crente. Conversa essa, rapaz. Pedro, depois que se encontrou com Jesus, depois de Pentecostes, era homem crente, era homem de Deus. Ele se levanta ousadamente, cheio do Espírito Santo, e diz assim: tu és o Cristo, pode ler lá, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus vira para ele, oh aleluia, quem gosta de Bíblia, Jesus vira para ele e diz assim: bem-aventurado é tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, no grego Pretos, que aqui no fragmento de pedra, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está edificada em Cristo Jesus. Aí, sabe o que eu descobri para me chegar no Evangelho de Cristo? Olha o que Pedro diz: tu és o Cristo. Ele não disse tu és Jesus. Olha, irmão, porque se ele dissesse tu és Jesus, ia ser polêmico, porque o nome Jesus era comum em Israel. Aí Cristo, a palavra Cristo quer dizer ungido de Deus. Pastor João, é ungido de Deus em Israel só tinha um. Quem era? Jesus Cristo. O sobrenome dele, Jesus Cristo, no grego Jesus e Jesus, Cristo, ungido de Deus. Irmãos, é como o Espírito revela. Pedro disse: tu és o Cristo, tu não és qualquer nome que está aí em Israel, tu és ungido de Deus. Aí Jesus disse: sobre esta, vem comigo, esta é um pronome possessivo relativo. Jesus está dizendo: sobre esta, que sou eu, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
meu vereador, que está aqui, eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque eu sou um homem assíduo nesta igreja, e palma para o Senhor e para todos quantos. Mas deixa-lhes dizer, uma igreja, a igreja é de Cristo Jesus, ela está edificada nele. Governo político não para, governo religioso não para, porque quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Quanto mais mata cristão, mais a igreja cresce mesmo é debaixo de perseguição, rapaz. E Paulo diz, em tudo nós somos atribulados, em tudo nós, mas o general da Galileia está conosco. Vira para o seu irmão e diz assim para ele, quem foi que te disse que a igreja ia se acabar? Pergunta aí para ele, quem foi que te disse? Vai dizer, rapaz, a igreja vai se acabar. Diz assim, igreja não se acaba, ela é de Cristo. Quem acredita que a igreja é de Cristo? Meu Deus, é muita coisa, irmão. Quem quer pregar a Bíblia tem muita coisa, não tem, irmão? Aí esse cara fica com lorota em público. Quer dizer, rapaz, tu prega a Bíblia, porque a Bíblia tem um cara que eu para tu pregar, prega a Bíblia. Então eu vim pregar a Bíblia esta noite, quem pode glorificar a Deus? Então deixa eu correr e dizer por que o Evangelho, por sua vez, é a revelação de Cristo, uma vez que eu já pontuei. Que o Evangelho de Cristo é a revelação de Deus. Primeiro, porque o Evangelho é o poder salvador de Deus. E eu vou provar isso. O texto diz assim, que pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o mais vil pecador e tornar ele uma nova criatura. Não existe lista de pecado. Pastor, eu já matei. Pastor, eu sou um criminoso de alta pecaminosidade. Pastor, eu sou um homem altamente violento. Mas o Evangelho transforma. O Evangelho salva. O Evangelho muda. O Evangelho transforma. Eu pergunto quantos foram transformados aqui pelo Evangelho. A psicologia não transforma? Não. A filosofia? Não. A medicina? Não. Mas Paulo está dizendo que o Evangelho é o poder. Poder de quê, pastor? Poder de Deus para a transformação. Quantos podem glorificar a Deus? Eu vou correr por causa do tempo, já é 9 horas, e como eu quero voltar aqui outra vez, eu não vou abusar do tempo, também não sou doido de querer pregar a noite todinha só hoje, não, eu vou vir outras vezes, senão eu não venho sem entregar tudo. Então vamos lá, o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem, para transformar o homem para a glória de Deus. Segundo, o Evangelho é o poder de Deus para libertar. Pastor, prova isso na Bíblia. Oh, queridos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveira João, capítulo de número 8, verso de número 36, o santo livro está dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, somente Jesus pode libertar o homem, pois seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, eu escrevi aqui dizendo, existem líderes que pregam que a libertação está através da sua igreja, não é verdade? Mas a libertação está em Jesus Cristo, não está em sabonete ungido, não está em rosa ungida, não está em aliança, não está em galho de mato, não está na macumba, não está no copo de água, não. A libertação está em Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele liberta, só Ele transforma. Quantos foram libertos pelo poder do Evangelho? Pelo poder do Evangelho. Fica de pé comigo porque eu vou encerrar. Fica de pé comigo, por favor. E eu vou
dizer o último tópico da mensagem para me encerrar. O Evangelho é o poder para salvar. O Evangelho é o poder para libertar. O Evangelho também é o poder para transformar o homem velho em uma nova criatura. Se não vejamos em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 17, Paulo escreve dizendo: e se alguém estar em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O Evangelho quer te alcançar, mulher. O Evangelho quer te alcançar, homem. Quem pode adorar a Deus? Aonde está a primeira pessoa que deseja se encontrar com o Evangelho? Ah, pastor, o senhor não sabe. Eu sou rejeitado, pastor. Mas Deus não te rejeita. Pastor, ninguém vê para mim, pastor. Pastor, eu estou à meriva aí, pastor. Eu estou largado. E agora, pastor? Pastor, para mim não tem mais salvação. Eu já cometi os piores pecados. A Bíblia diz: vinde a mim, ó glória. Mateus 11, 28, aí o que Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cadê a igreja que está em guerra e que está orando comigo para Jesus salvar? Por favor, se você não pode convidar alguém, pelo menos ore comigo. Mas se tem alguém do seu lado, cochicha no ouvido dele ou dela e diz assim para ela: hoje é a noite aceitável, hoje é o dia. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Eu estou aguardando, por gentileza, a primeira alma, a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador. No meio desta multidão, se tem alguém ao teu lado, enquanto eu faço o convite, a igreja vai orando. A igreja vai orando porque nós estamos numa guerra. Está vindo uma primeira pessoa, pastor João Batista. A noite já está ganha. Eu já paguei a minha galinha gostosa que a missionária fez, viu? Já veio uma alma para o Cristo de Deus. Onde está a segunda? Lá vem a segunda. Eu estou aguardando a terceira. Oh, meus irmãos, os grilhões estão sendo quebrados, as correntes estão sendo despedaçadas. Pastor João, você é um homem visionário. E deixa eu lhe dizer uma coisa: se você está 20 anos em Piritoró, é bom que você passe mais 40, se Jesus não voltar. Oh, aleluia, você é um homem de fibra, senhor. Você é um homem de Deus mesmo. Só tem duas pessoas que têm raiva do Senhor: é o cão e a coa. Se é que ele tem mulher, se ele não tem, ele está lascado. Mas vamos para frente e tocar o barco para frente, porque Jesus está voltando. Oh, aleluia. Quem pode levantar a mão em via pública? Eu ainda vou orar para Jesus curar no meio da rua. Quem é que acredita que Jesus cura no meio da rua? Eu vou orar para Jesus batizar com o Espírito Santo no meio da rua. Esta noite eu estou mesmo já tomado por Deus aqui. Onde está a terceira pessoa? Traga, irmão. Solta as almas agora, Satanás. Ela não te pertence, não. Ela é do Cordeiro de Deus. Solta. Despedaça os agrilhões agora, Espírito de Deus. A igreja adora. Quem tem línguas estranhas, manda línguas estranhas. Quem tem glória, manda glória, rapaz. Quem é pentecostal, solta a tua glória. Diga alguma coisa. Estou esperando você adorar. Eu estou esperando você adorar. Cadê a terceira pessoa? Queridos, a Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Imagine já dois. Vocês não glorificam a Deus por essas duas vidas?
Eu estou aguardando você que está com a alma cansada. Você que diz, pastor, para mim não tem mais jeito, a minha vontade é me matar. É o diabo que está soando no teu ouvido, porque a voz de Deus está dizendo para você, vem, filho meu. Pastor, eu estou à beira do poço, para mim não tem mais jeito, é mentira do diabo. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Ei, moradores deste bairro, desta rua, você que está me ouvindo na sua casa, você não vai dormir hoje, o evangelho vai bater no teu coração forte. Há uma voz de Deus dizendo, vem, vem, vem. Eu estou aguardando você. A voz que está soando no teu ouvido é o contrário, mas a voz do evangelho está bradando, dizendo, vinde, vinde a mim. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde está a terceira pessoa? Irmão, tem mais alguém aí, é porque ele está com a perna presa, ele está se tremendo, ele está querendo vir, mas está sem força. Traga! Solta as almas agora, adversário, porque elas pertencem ao Cordeiro de Deus. Quem levanta as mãos para adorar a Deus? Ore comigo, nunca mais a sua vida será a mesma, viu, moço? Hoje Deus entra na tua história. Oh, glória a Deus. Levanta a mão, igreja. Pai, aqui está 2 vidas se entregando a Ti. Eu preguei a Tua palavra. Eu preguei o evangelho transformador. E eu tenho certeza que ela foi como flecha aguda nos corações. Perdoa esse jovem, eu não sei de onde ele é. Eu não sei o andar, a vida dele, mas ele está vindo no teu altar. Lava ele com o teu sangue agora. Escreve o nome dele no livro da vida e desta criança também. Porque Jesus disse, deixai vir minhas crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Eu profetizo que tu serás um pastor, um pregador, um profeta, um homem de Deus. Perdoa-os e salva para a tua glória. A igreja diz amém. Quem é que não senta não, irmão? Quem é que acredita em cura, em milagre? Quem acredita que Deus faz? Pastor, eu acredito. Pois só acredita, vem bem aqui na frente para me orar por você. Pastor, eu estou com dor, eu estou doente, não sei. Estou com o ouvido meio surdo, amador, não sei aonde. Vem bem aqui na frente para me orar por você. Ligeiro, é de graça. É ligeiro, não vai. Hoje é o dia da tua cura. É hoje. É hoje mesmo, não é amanhã não. Só se você não quiser. O vereador já está aqui, ele acredita. Quem é que acredita? É de graça. Pastor, eu tenho uma pressão desgovernada. Tenho uma diabetes tremenda. Minha, sua não, ela não é sua, ela está aí de intruso. A minha enfermidade, sua não, o seu corpo não é de enfermidade, o seu corpo é templo do Espírito. Segundo o que Paulo diz aos Coríntios. Eu não sabei vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Pois ele vai curar hoje, esta noite. Pastor, é um rins que eu estou precisando, ele dá rins novo, quem acredita? Pastor, é a veia do coração que está assim, ele é cardiologista original. Pastor, é um caroço que eu tenho no seio, ele cura caroço. Está muito grande, ele vai reduzir de tamanho e ele vai sumir hoje. É, eu acredito pela Bíblia. Oh, glória a Deus. Pastor, é a mão que